E aí, queridos, a paz, tudo bom com vocês? Quero estar meditando com você lá em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 1, acerca da primeira carta, à igreja de Éfeso. Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que são 7 anjos, só você ler aí o versículo anterior, versículo 20, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, que são as 7 igrejas, que também está no capítulo 1, versículo 20. Tá? Eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos. Só a nível aqui de contexto, a igreja de Éfeso foi uma igreja que foi fundada por apóstolo Paulo. Isso está lá em Atos, no capítulo 19. Ele passou 3 anos lá em Éfeso, pregando, ensinando, trazendo fundamentos, deixando missionários, deixando mestres ali. E você pode ver toda a história da igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso entrou num grande avivamento através do apóstolo Paulo. Você pode ver isso em Atos capítulo 19 e Atos capítulo 20. E aqui no versículo 2 de Apocalipse capítulo 2, diz assim, mais uma vez: eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho, eu sei o que você faz, eu sei o seu labor, e o seu trabalho é a sua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu achastes mentirosos. Isso é uma palavra que é um elogio. Jesus está elogiando a igreja de Éfeso porque foi uma igreja que lutou fortemente contra as falsas doutrinas. E ela trabalhava arduamente. Isso foi uma coisa que o apóstolo Paulo trabalhou muito nisso, bem fortemente. Você pode ler aqui em Atos, no capítulo 20, versículo 29 e o versículo 30. Olha o que diz: porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão rebanho, e que dentre vós mesmos, olha só, vai vir gente de fora e tem gente de dentro, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai. Lembrai-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de amoestar com lágrimas a cada um de vós. Então, Paulo tinha um zelo muito grande pela doutrina. E ele fala: ora, preste atenção, vai vir gente de fora e vai ter gente daqui de dentro que só está esperando eu ir embora. Que depois que eu for embora, eles vão se levantar e vão tentar atrair muita gente do meio de vocês após si, com palavras perversas, com doutrinas de demônios, com coisas horríveis. Dia e noite chorando. Eu avisei a vocês sobre isso, mostrando a vocês sobre isso durante 3 anos. Então a igreja de Éfeso era uma igreja que, quando vinha alguém com uma falsa doutrina, eles colocavam isso em prova. Eles iam lá e conferia. Tinha que passar pelo crivo dos anciãos, das autoridades da igreja. Era uma igreja zelosa. E Jesus elogia esse zelo que eles têm pela palavra. Jesus elogia esse zelo que eles têm pela doutrina. E ele diz assim: olha, vocês têm muita paciência, o seu trabalho é de muita paciência. Vocês não podem sofrer o mal, porque vocês põem à prova as pessoas que se dizem ser apóstolos. Eles estão dizendo ser apóstolos. Mas será que eles são? Vocês colocam à prova isso. Vocês têm zelo, e é um elogio que Jesus faz. Ainda Jesus continua elogiando, e sofrestes, e tem paciência, ou seja, vocês sofrem por causa disso. Vocês têm paciência, vocês perseveram na verdade.
Eu vejo que vocês, por causa do Evangelho, por causa da palavra, por causa da doutrina, vocês estão sofrendo, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão criando inimigos, tem pessoas se levantando contra vocês, e essa é uma palavra de perseverança que vocês têm, né? E vocês continuam trabalhando, e vocês não cansam. Olha que coisa linda! Mesmo diante das adversidades, mesmo surgindo falsos profetas, mesmo surgindo falsos apóstolos, mesmo surgindo falsos mestres, mesmo surgindo pessoas que querem dividir ali a igreja, eles continuam perseverando, firmes na doutrina. Não deixa passar nada. Isso traz um sofrimento, por quê? Porque não é fácil lutar contra a heresia, não é fácil lutar contra falsos profetas, não é fácil lutar contra pessoas que venham se levantar trazendo um falso ensino. Isso não é fácil. Isso requer paciência, sofrimento, perseverança, paciência, trabalho, luta diária, pôr à prova, achar quem é e quem não é. Porque você tem que estudar para si, ainda tem que ficar estudando o que os outros dizem. E muitas das vezes a gente acaba acreditando naquela pessoa e aquela pessoa vem com uma aparência de ovelha, mas é bode. E aí só depois é que você vê o estrago que foi feito, com a divisão e tudo mais. Então, é uma igreja que realmente, se você for lá em Atos capítulo 19, você vai ver que vai ter gente querendo expulsar demônio em nome do apóstolo Paulo, em nome de Jesus que o apóstolo Paulo prega. Então é gente de tudo quanto é lugar, até porque ali, se você for ver, havia muitos mágicos ali, muitos curtidores ali. Então havia pessoas com muito sincretismo religioso, supersticiosas, dadas a magias, a mágicas, a curtidores, a adivinhações. Então essas pessoas chegavam na congregação e ficavam misturando as coisas. E olha o trabalho que eles tinham. Sabe aquela pessoa que entra para a igreja, se converte, mas pergunta para você qual é o teu signo? É mais ou menos isso. Só que multiplique isso por 20, por 40, por 100. As pessoas chegavam ali, mas não deixavam de estudar astrologia. E esse era o trabalho árduo que eles tinham. É um trabalho muito doutrinário, muito teológico que eles tinham ali. Mas aí Jesus fala no versículo 5. Versículo 4, né? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Olha que interessante. Pode uma igreja ser tão fervorosa na doutrina, fervorosa na palavra, fervorosa no ensino e deixar de amar as pessoas e a Deus? Pode. Pode. Porque ela vai se tornar apenas uma igreja calculista, fria. Uma igreja que está apenas olhando a letra. E será que nós não chegamos a esse ponto, a gente que está aqui em um canal que trabalha com o ensino da palavra? Será que às vezes a gente não está olhando tanto a perseverança da doutrina da palavra e esquece que existe uma viúva, que existe um órfão, que existe uma pessoa presa na cadeia, que existe irmãos que carecem muito mais agora de amor do que de um ensino dos mistérios do reino. Se você for ver, a igreja de Éfeso, a carta de Paulo aos Efésios é a carta mais profunda que tem. Aí ele vai trabalhar com os mistérios do reino, vai trabalhar com
grande mistério de Cristo e a igreja, vai trabalhar com o eterno propósito de Deus, vai trabalhar com a profunda sabedoria de Deus, oculta em mistérios, ali na igreja de Éfeso. Então, a igreja de Éfeso é uma igreja em que Paulo vai trabalhar mais profundamente as suas palavras, as suas cartas. Olha que privilégio. E aí, a igreja de Éfeso cai, ela acaba caindo, é essa palavra, ela acaba caindo, porque ela fica focada na palavra, focada na doutrina, focada na palavra, e esquece as práticas do primeiro amor. Esquece de amar o próximo, esquece de ter a paciência, a longanimidade, a benignidade, a paz, a alegria, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Então ela foca na Bíblia, que Jesus elogia isso, mas ele critica a substituição. Porque o amor tem que estar sempre em primeiro lugar. Jesus falou, e vós sereis reconhecidos se amardes uns aos outros. Vós sereis reconhecidos como os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Não é vós sereis reconhecidos se vocês pregarem o pós-tribulacionismo. Vós sereis reconhecidos se vocês pregarem contra o calvinismo. Vós sereis reconhecidos se vocês ensinarem a estátua de Nabucodonosor. Vós sereis reconhecidos se vocês explicarem tudo sobre a besta do Apocalipse. Não. Vós sereis reconhecidos se amardes uns aos outros. O conhecimento da palavra é um conhecimento que ela tem o seu valor desde o momento que você não entra em detrimento ao amor. Se o amor for substituído pela palavra, ela já perde todo o seu efeito, porque ela mata. Porque sem amor a letra é morta. E olha que a igreja de Éfeso, Atos capítulo 19, diz a Bíblia que Paulo fazia milagres extraordinários ali. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o castiçal, se não te arrependeres. Eu vou tirar a luz de vocês. Vocês vão deixar de ser luz, hein? Eu vou tirar vocês de lugar de igreja. Vocês vão deixar de ser luz, vocês vão deixar de ser sal. Vocês vão perder o seu lugar de igreja, hein? Olha que palavra séria. E quando vem alguém e questiona você, você trata ela com amor ou trata ela com ódio? Chama ela de pecador, seu cego, seu coração duro. Você trata com mansidão. Não adianta ter muitas palavras reveladoras. Isso eu falo para mim mesmo. É uma coisa que eu repito para mim todos os dias. De nada adianta eu conhecer do evangelho do reino se eu não pratico o amor. De nada adianta eu ficar pregando os mistérios do reino se eu não vivo o amor. Prefiro zerar todo o meu conhecimento em amar a Deus do que ter todo o entendimento e não amar. Aí ele vai voltar a elogiar. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas. Era uma seita herética da época, os nicolaítas, uma facção religiosa, os quais eu também aborreço. Tem a ver com luxúria, prostituição, essas coisas. Então você vê, claro que eles tinham que rejeitar. Eles tinham que rejeitar por quê? Porque isso era uma seita, uma facção religiosa. E eles rejeitam porque isso vai contra a doutrina. Agora você percebe, e isso é o que é o perigo, porque se eles guardam a palavra, se eles guardam e perseveram na palavra,
É lógico que eles estavam ensinando que devemos amar. É lógico que eles estavam ensinando que nós temos que perdoar. É lógico que eles estavam ensinando que nós não devemos de cometer adultério. É lógico que eles estavam ensinando que não deveriam, de tratar o outro irmão com desprezo. Agora, uma coisa é você ensinar isso, outra coisa é você viver. E o pecado de hipocrisia é um pecado gravíssimo. Você vê lá em Mateus capítulo 23, Jesus falando sobre isso. Então eles guardavam a doutrina, perseveravam na doutrina, ensinavam a doutrina com zelo, com temor, mas não vivia. Não praticavam isso. De que adianta falar? E aonde você passa, você só deixa inimigos, só deixa rastro de destruição e inimizade. O que adianta falar contra o sistema, bater no sistema, bater na igreja, bater no pastor? Mas você saiu de lá porque você saiu brigado com alguém. O que adianta falar de ficar dando dízimo, falar mal de quem dá oferta, mas você mesmo é um avarento, que não dá um centavo para quem está passando necessidade? O que adianta? Então a gente tem que começar a fazer aquilo que Jesus falou lá em Lucas capítulo 6, quando ele diz, olha primeiro para o argueiro, a trave que está no teu olho, para depois você olhar o argueiro que está no olho do outro. Ou seja, olha primeiro para o pedaço de madeira que está no teu olho, para depois você parar e ficar olhando o cisco no olho do outro. Hipócritas, é o que ele fala. Tira primeiro esse pedaço de madeira do seu olho, para depois você ver direitinho o cisco no olho do outro. Então você percebe que isso é um pecado grave. Conhecer da Bíblia não significa que você está obedecendo a Bíblia. Aí ele vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, como? Vencer fazendo o que Jesus elogia e se arrependendo. Porque se não praticar o primeiro amor, o Senhor tira essa luz que há ali, mas se arrepender, Deus vai manter o castiçal. E ao que vencer, dá-lhe de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Claro que você não crê que está falando aqui de comer uma árvore, árvore que tem caule, raiz, galho, tu vai lá e vai... Não, é uma linguagem simbólica que tem a ver com a vida eterna, que a árvore da vida indica eternidade, viver eternamente. Então essa é a palavra que eu tenho para trazer para vocês. Será que a gente não acaba entrando nessa também? De conhecer muito da palavra, ler muito livro pra caramba, ou ler muita Bíblia, e não pratica o amor, e não ama o próximo? Porque se for assim, arrependei-vos, porque senão brevemente o Senhor virá e vai tirar do nosso lugar o castiçal. Fica essa palavra em nome de Jesus.